Amém. Vamos colocar de pé, por favor. Vamos ler o Salmos número 19. A excelência da criação e suas leis, assim como da palavra de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. Que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar, a grande recompensa. Também dá soberba guarda ao teu servo, para que se não para que não se assenhoreis de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão todos. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra e com ela também as nossas vidas, correto? Sentai-vos, irmãos. Verso 3. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. Uma coisa muito importante que eu achei nisto, esse terceiro verso, dando uma resposta de tudo que ele fez. Agora, só para nos admoestar e nos despertar, não a nós, como já temos sido, mas aqueles que não são despertados a isto, e às vezes consideram muito grande as obras mais do que o Criador. Acham que as obras seriam mais dignas do que o próprio Criador. Nós vamos observar que é uma coisa muito importante
não é tanto os atos, as obras, é aquela ação que faz você expressar aqueles atos, aquelas obras. Hoje, nós podemos ver que o mundo ele está todo pervertido. A situação chegou a uma forma que não tem mais para onde ir. Tudo que você vê é uma perversão. Agora, vamos voltar para o que Deus fez. Quando Deus formou tudo, Ele criou todas as coisas, isto permaneceu tão correto, tão perfeito, que você poderia ver aquilo dali falar de Deus. As obras de Deus, falar de Deus. Antes que o pecado atingisse a terra, nós vamos ver que a natureza, ela andava em coesão com a palavra, com o seu Criador. Até mesmo o homem que Deus criou, a sua imagem e semelhança, e colocou sobre a terra na forma humana, feito do pó, estava andando corretamente. Então, se você vê a mensagem revelada, o profeta falando isto para nós, que Deus tinha coesão com a sua família. Ele falava com eles ao virar do dia, ao entardecer, dava boas-vindas a eles. Mombrana usa um linguajar de amor. Deus para com sua família, ele beijava, ele dava um beijo de boas-vindas para eles, um beijo de boa noite para dormir em paz, descansar em paz. Havia completamente uma segurança que pairava, reinava sobre a natureza. Sobre a natureza, não só sobre o homem, mas toda a natureza. Os animais tinham paz, os animais tinham segurança, os animais andavam em união com outros, era uma unidade perfeita. Nada ou ninguém fazia mal ao outro, não é mesmo? Por quê? Era exatamente aquilo dali, eram as obras de Deus testificando de Deus. Testificando de Deus. O homem, a quem Deus criou a sua imagem e formou do pó da terra e colocou sobre a terra para cuidar de tudo. Para cuidar de tudo. O homem dominava os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar. Todos os animais obedeciam. O homem, ele não precisava de trabalhar para se alimentar. A hora que ele sentia um desejo, aquela fruta vinha nas mãos dele. O que ele precisava, aquilo vinha. Ele comia da árvore da vida que estava no meio do paraíso de Deus.
constantemente. Vejam que consolo tinha, que conforto era para um homem. Ele tinha uma liberdade, um livre acesso à árvore da vida automaticamente. Ele não precisava de pedir para comer da árvore da vida. Aquilo dali simplesmente acontecia de uma forma por natureza. Agora, nós vamos observar que a coisa mudou por completo. Hoje nós podemos ver tudo pervertido. Como eu disse, o homem comia da árvore da vida, que estava no meio do paraíso de Deus, ali no trono de Deus. O que era aquilo dali? Aquilo dali significaria que o homem estava posicionado no seu lugar e que não havia nada entre o homem e Deus, só o amor divino. Nada. Vê? Agora, quando aconteceu e o pecado entrou, você vai ver que o profeta Isaías, no capítulo 43, o verso 27, ele mostra isto. Você vai ver que ele diz assim: teu primeiro pai pecou, referindo-se a nós. Teu primeiro pai pecou. E os teus intérpretes prevaricaram contra mim. Então, aí você vai observar quem é o nosso primeiro pai. É Adão. Adão é o nosso pai da carne. Então ele pecou. Pecou descrendo do que Deus disse, para simplesmente crer na palavra da sua mulher, que por sua vez havia crido na palavra de Satanás, por meio da serpente. E trouxe essa divergência completa em toda a natureza. Daí para cá, nós vamos observar que as coisas tudo tomou o lado oposto. Hoje, o homem dá mais valor à natureza do que o Criador. Não é mesmo? Dá mais valor à natureza do que o Criador. Hoje eles adoram os animais, adoram os bichos, põe-se como se um ídolo entre eles e Deus. Eles fazem ídolos de pau, ídolos de pedra, ídolos de gesso, ídolos de prata, ídolos de ouro, e faz o próprio homem seus ídolos, e adoram mais a natureza do que o seu Criador. Por que isto? Eles se afastaram de Deus, pervertiram. E até mesmo desconsidera e humilha o seu semelhante por causa de animais.
Então você vê que chegamos a uma altura que o ser humano hoje, eles dão mais valor a um animal irracional do que o seu próximo. E tem aquilo como que se fosse uma relíquia. Quando eles mesmos perverteram tudo. Há uma perversão completa. E hoje nós temos dentro da própria chamada religião uma situação assim. Até o ponto que eles chegaram a esse lugar, que quando o Criador veio para eles, eles crucificaram, mataram, destruíram. Por quê? É o que disse Isaías, o pecado. O pecado. E o homem se agarra tanto hoje nas coisas materiais, como se aquilo fosse o seu único direito que ele possui de segurança. Tem deles que dizem assim, olha, eu não vou dispor disso porque isso daqui vai ser o consolo da minha velhice. Não é mesmo? Você já viu eles falar assim? E às vezes Deus entra por trás daquilo dali sem eles saber e tira aquilo deles. Quando tira aquilo deles, quando não tira eles. Certo? Hoje eles chegaram a um ponto que adora a criação em vez de adorar o Criador. Faz da criação os seus deuses. E dá muito mais valor à criação do que o Criador. Dá muito mais valor às obras do que o que criou e o fez. É a situação que o mundo encontra. E hoje você vai ver que para crer na palavra de Deus hoje, se você crer na palavra de Deus como ela é, e você põe em prática na sua vida como ela deve ser, esse chama de charlatão. Eles se chamam de fanáticos. Eles se chamam de santos roladores. Eles se colocam um apelido de todo tipo de classe. Por quê? Eles não aceitam a palavra de Deus. Eles aceitam assim. Intelectualmente, em uma formalidade, em uma forma religiosa. E a religião mata, a religião destrói, a religião arruina o caminho de cada indivíduo. Por que que hoje o mundo está nessa situação que está? A religião. Se a religião deixasse a política para lá e ela ficasse para cá, talvez seria melhor. Mas os líderes religiosos se envolvem com os líderes políticos. E acaba estragando a coisa inteira. Por que que Acabe se perverteu? Por causa de uma Jezabel, que representa a religião, a igreja. Antes que Acabe pudesse esquentar a sua poltrona, Jezabel já estava ali por trás liderando.
a igreja intrometendo na política. Qual foi o resultado da morte de João Batista? A igreja. A igreja deveria amar, porque ele era o profeta de Deus. Ele era ungido de Deus. Mas não. A igreja odiou e levou o rei a odiar. Até trazer o quê? A morte ao profeta. Esta é uma qualidade completamente péssima da religião. Eu não sou religioso, eu me sinto como religioso em determinadas vezes. Entende o que eu digo? Aí nós vamos observar que quando o nosso Senhor, o próprio Criador dos céus, da terra, dos mares e de tudo que neles contém, queria se fazer intimamente e ter uma familiarização íntima com seu próprio semelhante, que ele fez a sua própria imagem, que é o homem. O que eles fizeram com ele? Deram toda classe de apelido para ele. Ele foi odiado desde o ventre. Ele foi perseguido desde o ventre. Ele foi maltratado desde o ventre. Quando ele nasceu, eles deram o nome mais baixo que poderia dar. Um adivinho. Príncipe dos demônios. Belzebu. Estava tão cego pela religião, quem cegou eles foi a religião. A tradição. A religião formal. Você nunca vai ver Deus levantando um profeta de uma religião, de uma tradição, de um credo. Não. Os profetas de Deus, eles são separados. Eles são completamente pessoas separadas do sistema. Jeremias já era pré-ordenado um profeta ungido de Deus desde o ventre de sua mãe. Quando ele nasceu ainda menino, Deus tinha dito para ele: eu te preordenei como um profeta desde o ventre de sua mãe e entreguei à nação. Todos os profetas de Deus, eles são assim. Por isso que eles não são bem-quisto, bem recebido, bem aceito, porque eles vêm sempre completamente separado de todo o sistema religioso. Eles têm uma comissão, e aquela comissão é trazer a palavra do Senhor. Quando Jesus entrou em cena, que era o próprio Deus, o Emanuel, Deus conosco, horas, ele era para ser aceito.
Todos os profetas haviam falado dele. E cada profeta daquele, ele estava na vida deles. Ele falava na boca deles. Jesus não era somente um profeta, ele era o profeta dos profetas. Ele não era simplesmente uma ovelha, um filho. Ele era o Emanuel, Deus conosco. Aleluia. Ele era isto. Ele era o próprio Criador, o Elohim, o Senhor, o Todo-Poderoso. Agora, o que o impediu que eles não pudessem vê-lo? É a humildade que ele veio, a simplicidade que ele manifestou. Eles esperavam que ele viria de uma outra maneira. Talvez eles achavam que ele viria pela virgem do sumo sacerdote. E ele veio pela uma virgenzinha que morava lá na periferia da cidade. Lá nos vales. Deus aparece a ela. E se agradou ela da face de Deus. E Deus o amou trazer o seu filho através do seu ventre. Eles esperavam quando ele viesse, Deus ia dizer para eles: eu vou mandar o meu filho. Eu vou mandar o profeta dos profetas, vocês sabem. Prepare para ele aí um lugar aí no Sinédrio. Dê para ele aí uma cadeira, porque ele é o profeta dos profetas. Eles achavam que quando ele viesse, ele vinha de dentro das organizações deles, do Sinédrio. Não. Ele veio de uma forma tão simples, tão humilde, que ele foi uma pedra. Uma pedra de tropeço para muitos. Uma pedra que muitos foram despedaçados nela. E uma pedra que muitos foram levantados por ela. Aleluia. Eles não puderam receber. Quando ele chegou, mesmo que os profetas haviam predito, eles estavam tão cegos na sua religião. Irmãos, era religião. Eles eram religiosos. Eles tinham uma religiosidade fora do comum. Aquilo tomou até o lugar de Deus. As suas tradições. Quando Deus entrou em cena, ainda que Deus declarou-se como próprio Deus, o Eterno, porque Ele disse para eles: Abraão exultou por ver o meu dia. E ele viu. E eles disseram para ele: você não tem nem 50 anos de idade, disse que conheceu Abraão e que Abraão se alegrou em ver o Senhor. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Oh, como que aquilo era difícil. Como a palavra é difícil para um incrédulo religioso. Ele não consegue absorver. O seu véu de tradição não impede-o. O véu religioso, esse véu carnal, mundano, apegado só nas coisas aqui embaixo,
agarrado só nas coisas aqui embaixo, não pode ver a palavra desvendada, revelada. Ela é muito simples demais. Muito simples. Aí eles amam mais as coisas materiais do que as coisas de Deus. Os homens colocam o homem como seus ídolos, como seus deuses. Quantas pessoas eu vejo dizer, e eles não têm vergonha de dizer. Eles não têm vergonha. Eles dizem, fulano é o meu ídolo, é o meu Deus. Vocês já viram eles dizer isso? E a igreja é a principal peça para dizer essas coisas, porque ela mesma faz isso. Então, quando Jesus veio e morreu na cruz, derramou o seu sangue, deu a sua vida, aí então muitos deles disseram, na verdade, ele era o Filho de Deus. Era. Já era tarde demais para eles. Era muito tarde. O eleito, irmãos, o verdadeiro atributo dos pensamentos de Deus, ele apanha a coisa, é logo que ouve a palavra. Por que isto? Ele é uma semente de Deus. Ele é o genes do Espírito Santo. Nós não precisamos de viver nos dias que Jesus viveu lá atrás para crer que Ele é Deus. O Emmanuel, Deus conosco. Basta nós vivermos nele e Ele em nós. Sermos os seus atributos, dos seus pensamentos. Oh, como o amamos! Aquilo que Ele nos dá, nós devolvemos com ação de graça que Ele nos deu. E quando você faz assim, o mundo te odeia. As pessoas te odeiam. Eles rangem os dentes, que se pudesse te estrangular, eles o faziam. Só não faz porque Deus não permite. Mas veja como eles fizeram com os cristãos, que criam na palavra, amavam o Senhor Jesus Cristo, obedeciam a palavra como uma profissão. Eles eram maltratados, vitupelados, destroçados, perseguidos, odiados até a morte. E quando eles faziam assim, principalmente a igreja, quando fazia assim, voltava e dizia assim, não, ele é santo, ela é santa. Vamos, traga lá os ossos dele, traga os ossos dela, ou traga a cinza, vamos canonizar, vamos fazer um santo. Vamos fazer um líder, um ídolo, um Deus, um intercessor. Não é mesmo? Aí depois então intercede faz dos cristãos uma intercessão a Deus. Isso aí é o maior espiritismo que pode existir. Se há uma coisa espírita, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Mata os cristãos e depois diz que é santo e canoniza. E faz como um ídolo ou um intercessor entre os mortos. Espiritismo. E aí então diz fulano, ciclano, disse assim, assim deve ser. O que é isso daí? Dá mais valor às obras do que o próprio Criador.
Porque Deus disse que você não pode colocar nada entre você e Deus. Nenhuma imagem feita semelhante na terra e nenhuma imagem feita semelhante das criações nos céus. Não pode haver nada entre vós, senão somente Deus. Mas o que eles fizeram? Agora o irmão Branham diz isso. Não me importa o que ela fez. É a palavra de Deus desautorizada. Canonizou São Patrícia, fizeram dela uma deus. Santo fulano de tal, Santo Antônio, fizeram dele um deus. São Patrício. Santa Dorca. Ele diz, está contra os apóstolos autorizados. Deus não deu aqueles apóstolos para colocarem a igreja em ordem. Deus deu aqueles apóstolos para colocar a igreja em ordem. E ela está construída sobre a doutrina dos apóstolos. Não sobre São Bonifácio, ou são isso, são aquilo. Isso é contrário à palavra. Que é o que eles fazem. Não me importa o que São Bonifácio diz, e o que outros santos, Santa Suzy, Santa Maria, todos esses dizem, é um contrassenso. Não é mais do que qualquer outra mentira. Se está contrário à palavra de Deus, é mentira. Eu não creio em palavras que não são autenticadas. Essa é a razão que não creio nesses credos protestantes e coisas. São católicos até a pele com seus dogmas. Como pode você chamá-los de católicos e criticá-los por eles terem dogmas, quando você mesmo está cheio disto? Não só para aqui, mas isso está sendo gravado. Vocês compreendem, vê? Isso vai ao redor de todo mundo. O irmão Branham tinha tanta convicção no seu ministério que ele sabia que essa mensagem seria uma mensagem que varreria o mundo. Pois ela é a precursora da sua vinda, que viria para preparar um povo bem disposto e zeloso de boas obras. Então observe como pode você chamá-los de errados, quando toma credos feitos por homens que são contrários à Bíblia, dogmas exatamente da mesma forma que a eles fizeram. Por quê? Você está em uma organização que é a filha de uma velha meretriz. O que é uma meretriz? Alguma mulher que vive infiel ao seu esposo, alegando ser uma igreja cristã e entregando uma doutrina errada, suas próprias tolices, em vez de tomar a palavra santa de Deus. Exatamente como fez Eva, ouviu ao diabo e causou toda a morte e tristeza que atinge a terra. Veio através de Eva, porque ela cometeu uma fornicação espiritual contra Deus, descrendo em sua palavra. E isso é exatamente o que a igreja estão fazendo hoje, cometendo fornicações espirituais contra a palavra de Deus. E eles nem mesmo querem você em suas igrejas, se você não concordar com as suas doutrinas. Por aí você vê a forma que eles estão. Eu estava lendo na mensagem esses dias atrás, agora a semana mesmo, o irmão Branham falando sobre os dias das mães, e ele dizendo assim, olha, daqui mais 20 anos, nós vamos ter o dia dos filhos, o dia das filhas, o dia dos primos, o dia dos tios,
o dia dos sobrinhos. Mobrana falou assim. E é o que nós temos hoje. É o dia dos protestantes, é o dia dos evangélicos, é o dia disso, é o dia daquilo. É tanta baboseira, irmãos. Para que isso? Meio de comércio. Tudo em torno do dinheiro. Perversão. Então vejam, bem, eles me escreveram me escreveram cartas, ou me escrevem cartas. Se você crê nisto, e se você disser que isto é certo, e você, eu disse, eu simplesmente não irei. Não, senhor, eu somente pregarei o que a Bíblia diz, ou não pregarei nada, vê? Isso é certo. Mobrana falando. Fique com aquela palavra. Isto é o que temos que fazer, irmãos. Fique ali. E agora estamos chegando aos últimos dias e sabemos disso. A hora está aqui. Como poderíamos dizer, eles dizem isto, aquilo. Mas qualquer coisa que não é autorizada, não creia naquilo. Não me importa quem disse isto. Se qualquer pessoa, aqui uma irmã chegou agora para mim, há não muito tempo atrás, e disse que um certo grupo de homens para os quais eu preguei, ministros, a respeito do batismo no nome de Jesus Cristo, onde mais de 300 ministros, muitas pessoas assentadas aqui estavam na reunião, onde todo o concílio da Associação Ministerial de Chicago me encontrou. E o Senhor me deu uma visão, me disse onde eles estariam e o que aconteceria, e eu virei bem lá em cima e lhe disse, nós temos a fita aqui, se vocês desejam ouvir isto, vê? E eu, todos os bispos e doutores, cardeais, todos eles aí em pé. Eu disse, qualquer um de vocês que pode condenar isto, apanhe a sua Bíblia e venha até aqui. Eu disse, por que vocês estão tão quietos assim? Não houve nenhuma pessoa ali que tivesse uma só coisa. E por quê? Eles estavam com medo daquela palavra. Eu disse, então, se não pode, por que vocês ficam me atormentando? Fiquem calmos, saiam, faça algo. E se você não pode sustentar isto com a palavra, então fiquem quietos. Vejam, Mobrana desafiou aquele concílio. Agora, eu tenho duas coisas aqui. Uma de um lado e outra do outro. Quem era que estava desafiando aquele concílio? Era o Mobrana? Não, era o seu ministério. O seu ministério é o Espírito Santo. É Deus. Quem era aquele concílio? Aquele concílio era um sinédrio do diabo. Correto? Ali estava Deus desafiando o diabo. E o diabo estava ele ficou tão quietinho que não pôde fazer nada. Como sempre ele não pode. Diante de Deus, diante de sua palavra. Jesus fez essa declaração severa. Que aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, ele tem vida eterna. E que ele faz as obras que eu faço. E maiores do que esta. É um dever. Deus nos deu isto como uma promessa. É nossa. Então nós não temos medo de se apegar nisto. Não tenha medo de se tornar fanático.
Não tenha medo de se tornar legalista. Não. Não tenha medo de se tornar liberalista. Não. Seja um verdadeiro cristão. Obedece a palavra. Deixe a palavra te guiar. Deixe ela te liderar. Deixe ela te pastorear. Rende-se por completo. Não fica um pé para trás, outro para frente, não. Não fica em cima do muro, não. Deus gosta de pessoas decididas. E então, aquele mesmo grupo de homens enviou uma senhora e disse: irmão Brana, se o anjo do Senhor lhe disse, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor, você conhece a sua foto ali? Vê você. Se o anjo do Senhor lhe disse isso, bem, nós cremos nisso. Eu disse, qualquer pessoa que, um grupo ministerial que é tão fraco assim, se o anjo do Senhor disser, se aquele anjo disser alguma coisa contrária a esta palavra, esse não seria o anjo do Senhor. O anjo do Senhor vindicará a palavra. Isso é exatamente o que ele sempre tem feito através de cada era. Ele continua fazendo a mesma coisa. Ele fica com a palavra. Por que o Mombrana falou essas palavras? O Mombrana falou porque eles captaram que ele não estava crendo que o Mombrana era um anjo do Senhor. E o anjo do Senhor estava na frente deles. Como Jesus estava na frente deles, o próprio Deus. O anjo do pacto, irmão. Jesus era o anjo do pacto. Jesus era aquele anjo que tirou Israel da terra prometida, do Egito e levou à terra prometida. É aquele anjo do pacto, Cristo. Que quando Israel estava em problema e dificuldade, ele se colocou atrás deles. Para proteger. O anjo do pacto. Esta é a pior coisa que pode existir do religioso. Ele tira o olho da palavra de Deus e olha para o homem. E não pode ver o que a palavra está fazendo. Qualquer ministro ungido com o Espírito Santo fica com a mesma palavra. Vejam, porque a Bíblia diz que toda a Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo. E como pode ter você o Espírito Santo e negar o que a Bíblia diz? O próprio Espírito em você é testemunha de que isso não é certo. O credo. Vejam, a Augusta tem comido isto. É tudo comido. As coisas verdadeiras de Deus, sim, Senhor. A palavra não autenticada, que é contrária à doutrina dos apóstolos. Que coisa! Essa é a doutrina dos apóstolos. É a doutrina apostólica. Essa é a Bíblia. Esse é o Espírito Santo. Cada palavra nela é a verdade. Se você simplesmente crer e aceitá-la, e não diminuí-la, veja cada promessa se cumprir. Vejam, a manifestação de Deus está presente, agora mesmo. Se ele não fosse o mesmo Deus agora, como ele foi para os filhos de Israel, através do Mar Vermelho, ele não seria Deus. Se ele não é o mesmo Deus que caiu no Pentecostes, que ele está bem aqui hoje, ele não seria o mesmo Deus. Então lá não houve nenhuma ressurreição.
Se ele não fosse, que bem faz para você um Deus histórico? Se ele não é o mesmo Deus hoje, que bem faz enviar pregadores e missionários, a seminários, e chocá-los como galinha na incubadeira e sair por aí assim. Se não houve tal coisa como Deus, tudo gira em torno dele. Tanto certo como errado, claro. Eu te pergunto, por que Lúcifer surgiu daquela forma? Porque Deus tinha criado ele. Deus criou Lúcifer, aquele anjo de luz. E você vai ver que Lúcifer tomou uma direção errada. Um anjo que deveria estar ao lado de Deus, ele se pôs contra Deus e achou que ele era melhor do que Deus. E trouxe tudo o contrário. Mombrana diz que o poder de Lúcifer é tão grande porque é o poder de Deus pervertido. Ele perverteu, foi o único que teve essa condição de perverter o poder de Deus, foi Lúcifer. E aí então ele tem um poder invencível, só Deus pode vencer. Ninguém vence o diabo com palavras. O profeta disse, ele tem um empreendimento fora do comum. Ele diz, você tem que vencer por fé. Crer na palavra de Deus por fé. Aceitar a palavra de Deus por fé. E viver a palavra. É a única coisa que Satanás não consegue te vencer. É quando você crê na palavra e vive a palavra. Ele respeita, não é cantar bonito. Ele respeita, não é pregação bonita, não é sermão lindo, formoso, que leva o povo a delirar, leva o povo a chorar, leva o povo a pular, gritar, rolar. Ele não respeita isso. Ele não respeita uma mulher bem vestida, ele não respeita nada disso. O diabo não respeita. Ele respeita é o Espírito Santo, o sinal na sua vida. Aleluia. É isso que ele respeita. Não você, mas o sinal. O Espírito Santo. Satanás, ele é espírito. Lúcifer é um ser angelical. Deus é espírito. E quando os espíritos se encontram, eles identificam um com o outro. Você entendeu? Você é carne física, você é um corpo humano, você tem 5 sentidos naturais para identificar-se uns com os outros aqui embaixo e com as suas coisas terrenas. Deus não deu os seus sentidos naturais para identificar com Ele na glória, não. Ele deu o seu espírito. O seu espírito. Agora nós identificamos uns com os outros aqui, como corpo humano. 5 sentidos naturais. Identificamos um com o outro aqui embaixo. E quando Deus dar a você o Espírito Santo, e o Espírito Santo entra dentro da sua natureza, e a sua natureza está alojado aí dentro de você. Aí o Espírito Santo, quando Satanás, Espírito, vem a você, os dois identificam. Aí vem o discernimento. O Espírito Santo dará a você o discernimento. Quem é aquele Espírito? É isso que eu fico às vezes, irmãos, assim meio pensativo. Meio pensativo. Porque, na verdade, quando um homem é cheio do Espírito Santo, ele pode discernir os Espíritos. Ainda que aquele Espírito seja tão parecido com o Espírito Santo. Porque os dois Espíritos dos últimos dias, eles seriam quase iguais.
que, se possível for, enganaria os escolhidos, os eleitos. Vê? Aí está a coisa. Quando o Espírito Santo está dentro de você, ele discerne os espíritos que vêm a você. Você sabe o tipo de espírito que é aquele. Deus te abençoe. O que está você fazendo? Tirando da palavra de Deus. Onde está a sua autoridade? Você diz, a igreja. Há 969 organizações diferentes delas. Qual delas é certa? Ninguém saberia o que fazer. Você estaria confuso. Isso é certo. Mas Deus não vai julgar o povo pela igreja. Ele vai julgá-lo por Cristo. E Cristo é a palavra, a Bíblia diz. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo fez carne, habitou no nosso meio. Ele julgou a igreja e o povo pela palavra. Isto é certo. A viva palavra ressurreta. Então, se aquela viva palavra ressurreta disser qualquer coisa contrário a esta palavra aqui, então não é ressurreta. Palavra ressurreta. Porque isto, ele dará testemunho desta verdade. Você pode ver que Jesus disse, a minha doutrina não é a minha doutrina, mas é a doutrina daquele que me enviou. Aleluia. E aquele que me enviou, ele vai comigo, ele está em mim. Oh, que declaração. Se Deus me ajudar, eu quero falar nessa noite sobre declaração. Que declaração que ele disse. Ele não pode dizer algo aqui e algo em outro ali. Eu posso dizer algo aqui, algo ali, porque sou um homem, mas você pode também. Você pode receber mais conhecimento e entendimento, mas não Deus. Ele é infinito, vê? Ele tem sua primeira decisão, a sua primeira coisa que diz, tem que permanecer para a eternidade. É o mesmo. Ele não pode dizer uma coisa aqui e algo ali. Ele tem que dizer a mesma coisa, cada vez em ordem para ser Deus. Não é isso? Então, se o Espírito que está em você é de Deus, ele testemunhará que esta palavra são a verdade. Cada palavra diz. E se ela é a mesma, ontem, hoje, eternamente, isto é o que a Bíblia diz. Sim, Senhor, correto? Por isso eu digo, irmãos, faça o que disse a Bíblia. Faça o que disse a mensagem. Não põe intérprete. Não interpreta a mensagem. Aquilo que ela disse é o que ela disse. Não muda nada. Ai daqueles que tentar mudar a coisa. Ele vai encontrar com ele lá no julgamento. Porque é a palavra que te julgará. E mais nada. Deus nos abençoe. Deus nos ajude. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Próximo culto nós vamos ver sobre o quarto inseto. Nós estamos chegando no finalzinho dessa mensagem e ela fica gostosa por fim. Por fim é que ela fica saboriosa. Você tem que ter muito controle para não tentar fazer uma pregação. Porque na verdade ela não é uma pregação, ela é um ensinamento, correto? É um ensinamento. Nós vamos cantar o hino número 295, dia festivo.
alegria neste dia, estamos todos a gozar. Desejo, bom desejo, temos só a Deus louvar. Ó, cantemos, pois com alegria, nesse grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia enche-nos o coração. Inimigos e perigos já venceu o capitão. Ó, cantemos, pois com alegria, nesse grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia tem os crentes em Jesus, e unidos os remidos fazem todo em sua luz. Ó, cantemos, pois com alegria, nesse grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que esta igreja sempre seja consagrada só a Ti. Ó, cantemos, pois com alegria, nesse grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Aleluia, Jesus. Eu amo isto. Eu gosto de estar juntos. Estamos juntos hoje para estar unidos naquele dia. Isto é a verdade. Companheirismo, comunhão. Eu tenho saudade. Um dia não haverá mais separação. Um dia nós estaremos juntos para sempre. Isto é a verdade. Todas as barreiras vão ser quebradas. Todos os empecilhos serão destruídos. Deus já venceu tudo por nós. Amém. Oremos, Pai Celestial, grande Jeová, Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo. A Tua mão é o nosso sustento. A Tua mão, Senhor, é o nosso pão. A Tua mão é a nossa água. A Tua mão é a nossa vida. A Tua mão é a nossa saúde. É tudo o que precisamos. É a Tua mão. Ó Deus, estamos unidos contigo por nascimento. O nosso velho homem morreu e o novo homem tomou lugar em nossas vidas. Nós estamos casados com o Senhor. Somos a sua noiva amada. O Senhor é o nosso noivo. Estamos supostos a fazer o que o noivo disse a fazer. Porque o espírito do noivo está na noiva. E os dois são. E a noiva fala o que o noivo fala. O noivo fala, a noiva obedece. Ela é submissa a Ele. No nome de Jesus Cristo te pedimos.
Despede-nos em paz, leva-nos em paz, guarda-nos e nos protegem, agora e para sempre. Amém. Deus os abençoe. Abençoe o outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Em paz.
命